Bem-vindo ao canal Positivizando. Hoje, vamos mergulhar profundamente na prática do jejum e da oração, à luz das passagens bíblicas, para compreender como essa disciplina espiritual pode fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Preparem-se para uma jornada espiritual enriquecedora. O jejum e a oração têm sido uma parte central da espiritualidade em muitas tradições religiosas ao longo da história. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos que nos mostram como essas práticas podem aprofundar nossa relação com o divino. Vamos começar por explorar a conexão entre jejum, fé e oração no contexto das Escrituras. Em Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18, Jesus instrui seus seguidores sobre como jejuar de maneira apropriada. Ele adverte contra a ostentação e enfatiza a importância da humildade. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa passagem nos lembra que o jejum deve ser uma expressão de humildade, uma renúncia pessoal em busca de uma conexão mais profunda com Deus. Em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 20, os discípulos de João Batista questionaram Jesus sobre por que seus discípulos não jejuavam como os de João e os fariseus. Jesus respondeu: Podem os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Aqui, Jesus compara sua presença com um banquete de bodas. Ele estava ensinando que, enquanto ele estava presente, seus discípulos não precisavam jejuar. No entanto, ele também indicava que haveria um tempo para o jejum, quando ele não estivesse fisicamente presente. O jejum, portanto, pode ser visto como uma preparação espiritual para a ausência de Cristo, um meio de nos sintonizarmos com sua vontade e presença, mesmo quando ele não está visível aos nossos olhos. O profeta Daniel é um exemplo notável de como o jejum pode ser usado como uma ferramenta para buscar direção divina. Em Daniel, capítulo 9, versículo 3, lemos: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Daniel jejuou e orou fervorosamente, buscando entendimento e orientação de Deus. Em resposta à sua busca sincera, Deus lhe concedeu visões e revelações extraordinárias. Isso ilustra como o jejum pode abrir as portas para uma comunhão mais profunda com Deus e para a recepção de insights espirituais. Ao longo das Escrituras, o jejum é frequentemente associado ao arrependimento. Em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, Deus exorta seu povo a jejuar e voltar para ele de todo o coração. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O jejum, quando acompanhado de um coração quebrantado e um desejo sincero de arrependimento, pode ser uma maneira poderosa de buscar o perdão de Deus e renovar nossa relação com Ele. Em Mateus, capítulo 17, versículos de 19 a 21, Jesus ensina aos seus discípulos sobre a importância da fé e da oração. Ele afirma que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão mover montanhas. No entanto, ele acrescenta: Mas esta casta não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Essas palavras de Jesus indicam que o jejum pode ser um meio para aumentar nossa fé e eficácia na oração. Nos momentos de desafio espiritual, o jejum pode fortalecer nossa fé e nos capacitar a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. À medida que jejuamos, é importante que nossa oração esteja alinhada com nosso propósito. Devemos buscar não apenas aquilo que desejamos, mas a vontade de Deus.
conforme Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 10, na conhecida oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jejuar e orar em busca da vontade de Deus pode resultar em orientação divina, paz e fortalecimento da fé. No entanto, é fundamental lembrar que o jejum não é uma mera técnica para obter o que desejamos de Deus. Ele é um ato de busca genuína de Deus, de arrependimento e de entrega. Como mencionado em Isaías, capítulo 58, versículo 7. O jejum que Deus deseja envolve compartilhar com os necessitados e viver de maneira justa. Isso nos lembra que o jejum deve ser acompanhado de ações justas e compassivas. Agora, à medida que internalizamos esses ensinamentos bíblicos sobre o jejum e a oração, permitam-me oferecer uma oração que expressa nosso desejo de uma fé fortalecida e de uma conexão mais profunda com Deus. Ó Deus misericordioso, Pai Celestial, reconhecemos a importância do jejum como uma ferramenta para fortalecer nossa fé e nossa comunhão contigo. Assim como os exemplos da Bíblia nos inspiram, pedimos que nos concedas a graça de jejuar com um coração humilde e sincero. Que nosso jejum não seja vazio de significado, mas sim uma expressão genuína de busca por Ti. Que possamos, como Daniel, receber revelações que nos guiem em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a lembrar que o verdadeiro jejum envolve não apenas a abstenção de alimentos, mas também a prática da justiça e da compaixão para com os necessitados. Fortalece nossa fé, ó Senhor, para que possamos orar com confiança e viver de acordo com a Tua vontade. Que o poder da oração e da fé se manifeste em nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Que essa oração possa refletir os ensinamentos bíblicos e inspirar a todos nós a buscar uma fé mais profunda e uma conexão mais forte com Deus por meio do jejum e da oração. Que o poder da fé e da oração possa iluminar nossas vidas e nos conduzir no caminho da retidão e da compaixão. Obrigado por compartilhar este momento de reflexão e oração. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Obrigado por ficar conosco até o final. Até o próximo vídeo.